O Espiritismo e as Forças Radiantes. Revista Espírita, abril de 1923. Nota: ver Revista Espírita de fevereiro e março. A natureza, em seus vários aspectos, nos oferece um encantamento perpétuo. Nosso olho, um órgão ao mesmo tempo delicado e grosseiro, percebe apenas as formas gerais. Mas se, equipados com o microscópio, estudarmos a estrutura íntima dos corpos, o que acontecerá? Seremos obrigados a reconhecer que todos esses corpos são compostos de um número quase incalculável de partículas de tenacidade prodigiosa, animados por movimentos constantes e em constante colisão uns com os outros em um turbilhão vertiginoso. Observação: a análise da matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa, dá resultados inesperados. Um físico calculou que 1 litro de ar respirável contém bilhões de trilhões de partículas de oxigênio. Essas partículas em si são apenas grupos de partículas ainda menores, e é assim que chegamos à unidade da matéria que agora é reconhecida pela ciência e que, dizem os alquimistas, justifica todas as esperanças no que diz respeito à transmutação dos corpos. O dia em que a ciência conhecerá a causa da desintegração molecular, a das partículas de rádio, por exemplo, estará de posse das forças profundas da natureza universal, forças misteriosas que do centro da Terra à estrela mais distante, ligam todos os mundos em sua grandiosa unidade. A desintegração dos átomos envolve enormes quantidades de energia, mais do que todas as reações químicas. Por exemplo, a desintegração de um átomo de urânio libera 460 mil vezes mais energia do que a queima de um átomo de carvão, de acordo com os químicos. Os raios catódicos, dizem eles, são produzidos por uma espécie de bombardeio contínuo de partículas infinitesimais chamadas elétrons. Ao fazer um vácuo suficiente em tubos de vidro, como croques, estas partículas retornam ao seu estado de liberdade e atividade. Um estado que é tanto mais acentuado quanto maior for a rarefação. Ao empurrar ainda mais o vácuo, sob a influência de uma corrente elétrica, estes raios assumem delicadas cores carmesim e violeta, e a fluorescência é então produzida, o que é uma maravilha. Estes fenômenos luminosos confirmam o que os espíritos nos dizem sobre as propriedades da matéria sutil e os efeitos da luz, o uso de cores que desempenham um papel tão grande em todas as condições da vida espacial. Ao acentuar a rarefação, obtemos radiações mais poderosas. Os raios catódicos, ao atingirem as paredes de vidro, aumentam de intensidade e levam o nome de raios X. Seu poder de penetração supera tudo o que era conhecido antes deles. Eles passam por madeira, tecidos, metais, até mesmo paredes. E tem sido observado que sua ação foi sentida até 50 metros a partir do ponto de emissão. Seu uso requer precauções meticulosas, pois, se eles ajudaram a curar muitos males, às vezes também causaram doenças fatais. Todas essas descobertas nos revelam a existência das forças trazidas à luz pela dissociação da matéria, e que os espíritos há muito utilizam nos fenômenos familiares aos estudiosos do mundo invisível. Nunca é demais salientar que os chamados corpos sólidos têm apenas uma densidade aparente resultante da imperfeição de nossos sentidos, e que na realidade são compostos de moléculas separadas umas das outras por intervalos de maior ou menor tamanho, de acordo com a natureza desses corpos. Isto explica sua penetrabilidade através das radiações de matéria sutil e fluidos em particular. O fenômeno das contribuições, da materialização dos espíritos, e todos os outros fatos desta ordem, encontram sua explicação desta maneira, e todos aqueles que estudam atentamente esta ciência do invisível vêm a compreender e admirar a harmonia das leis que ligam o mundo sensato com as forças e manifestações do além. Às vezes se pergunta o que distingue os raios X das ondas de rádio. Ambas são ondulações vibratórias do éter, mais curtas no primeiro caso, mais extensas no segundo. Os físicos calculam que os comprimentos de onda dos raios X variam entre 1/1000º e 1/100º de milímetro, e sua frequência escapa à imaginação. Tais cálculos nos dão uma ideia do poder da radiação das ondas de luz que atravessam o espaço à velocidade de 300.000 km por segundo.
A ideia desta grande onda de forças que se eleva incessantemente através da imensidão. E vemos com isso que o infinitamente pequeno é tão maravilhoso em sua estrutura e seus efeitos como o imensamente grande e que tanto um quanto o outro se completam, penetram e se identificam. O estudo das forças radiantes também nos mostra que as teorias elétricas estão em harmonia com a lei geral da gravitação em suas duas formas, positiva e negativa, ou seja, atração e repulsão. A eletricidade é apenas uma das manifestações da energia universal. É um fenômeno interatômico ou intermolecular, e seu duplo aspecto resulta da condutividade ou não condutividade dos átomos que o compõem. Conforme os espaços intermoleculares sejam mais largos ou mais estreitos, esses elementos são condutores ou não condutores do fluido elétrico, e de acordo com as instalações ou resistência que apresentam a ele, este último assume um caráter positivo ou negativo. Todos os distúrbios elétricos vêm da falta de equilíbrio dos elementos constituintes do fluido. Tudo se explica, portanto, pela diferença em densidade e potência. As correntes etéricas determinam as correntes elétricas, que por sua vez provocam as correntes atômicas. Além da pressão, os fluidos mais altos atuam sobre os fluidos mais baixos. De acordo com Max Planck, a lei de Newton é a única lei. A partir deste ponto, entender-se-á como uma influência, exercida invisivelmente no meio etérico, pode causar movimentos visíveis de átomos, consequentemente, fenômenos que parecem inexplicáveis para os não iniciados. Nas páginas anteriores revisamos os dados da ciência atual sobre as forças radiantes, mas esses dados ainda são muito limitados diante do vasto problema que acaba por tocar a própria causa das causas do universo. Em nossa incompetência para lidar com este problema de forma abrangente, recorremos a nossos colaboradores invisíveis, cujos ensinamentos devemos resumir. A matéria, nos dizem, é apenas o agente que o espírito utiliza para atingir seus objetivos. Através de uma série de fenômenos, esta matéria pode ser purificada e atingir um estado que permite confundi-la com o princípio primordial da vida. Pode-se pensar que a matéria se torna espírito porque é animada, mas nunca possui um princípio de vida própria. A matéria vive apenas por reflexo, ela acompanha a evolução da vida e serve como seu suporte. A centelha que deixa o lar divino evoluir na matéria, viajando pelo espaço e retornando a seu ponto de partida, mais puro e mais brilhante. A matéria rarefeita é transformada em fluido, em força radiante. Todo o corpo está cercado por esta matéria fluídica, é sua roupa imperecível que cai na morte e permanece a roupa do espírito no espaço. A matéria, como você sabe, é apenas uma condensação fluídica. Em mundos mais avançados que o seu, os espíritos mais evoluídos vivem exclusivamente dessa matéria fluídica e a utilizam para se comunicar, mesmo a grandes distâncias. Durante algum tempo, foram feitas tentativas de correspondência com a Terra. As mensagens mal compreendidas que você viu não vieram de Marte, mas de um mundo superior. Os autores destas mensagens lembraram viver em seu planeta, e entre eles estavam vários de seus guias que queriam estabelecer comunicação, e por este meio penetrar em você com radiações benéficas que teriam promovido sua evolução. Com isso, eles esperavam influenciar sua atmosfera, impressionar seus cérebros e fazer ressoar dispositivos que permaneceram em silêncio. Há outros centros planetários que também atuam sobre você. As ondas chegam de diferentes lados. A partir desta combinação de esforços, surge um primeiro resultado. Sua ciência está se voltando para o estudo das ondas. Em breve você descobrirá um dispositivo que irá gravá-los, conseguirá capturá-los, isolá-los e usar seu poder. Estas ondas serão mais longas e rápidas do que as que você tem. Sua eletricidade é meramente um processo de isolamento, um desvio da força universal. As ondas dos mundos de que falo chegarão até vocês sob a forma de vibrações de um som especial até então desconhecido de todos. Os próprios cientistas incrédulos os perceberão e entenderão que eles são de uma nova ordem, serão calculáveis e se verá que seus comprimentos de onda são mais longos do que qualquer outro em sua esfera.
É muito importante que você possa ver que você não é apenas um homem do mundo, mas que você deve poder ver que você é um homem do mundo. Ainda é apenas uma questão de ondas terrestres que dependem de um sistema de correntes que envolvem seu planeta. As outras ondas, vindas de mais longe, atingem as ondas terrestres na vertical e têm que passar pelas correntes paralelas que as obstruem. Tudo no espaço é sobre ondas e vibrações. Às vezes nós mesmos temos dificuldade de vir até você, pois somos impedidos pela radiação grosseira que deriva das paixões humanas. Consideremos agora a questão das forças radiantes do ponto de vista da experimentação e da intervenção espiritual. Resumimos aqui as instruções dos guias. Os chamados experimentadores psiquistas nem sempre trazem a imparcialidade necessária ao seu controle e atraem para si mesmos forças nocivas. O tempo para novas revelações ainda não chegou para eles. Chegará quando sentirem novas ondas trazendo uma corrente de ideias mais elevadas. Receber-se-ão dos meios indicações sobre como pegar as ondas desconhecidas. É necessário que espíritas sérios e convencidos, possuidores de médios sensíveis, trabalhem para fazer com que atinjam a existência dessas ondas desconhecidas, cuja fórmula eles poderiam dar a seus cientistas. Não basta que os médiuns recebam essas ondas como fazem nas manifestações, eles devem perceber sua forma e fornecer os meios de popularizá-las. Até agora, os espíritas não têm sido suficientemente orientados nesta direção. Procure direcionar a visão psíquica para esses feixes radiantes, para que a ciência possa aprender a conhecê-los e usá-los. Os fenômenos visuais não são sequer suficientes. Seria bom esclarecer a causa antes de ver o efeito. As materializações poderiam orientá-lo neste sentido, sob certas condições. Seria necessário especificar as leis que orientam a operação e a aplicação das forças radiantes. Há 50 anos os espíritos tentam induzir os cientistas, em quem encontram disposições favoráveis, a reconhecer diretamente e analisar as correntes do espaço. Mas esses cientistas perceberam apenas uma pequena parte dos elementos que compõem as radiações e que servem para transmitir nossos pensamentos. Pierre Curie, a título excepcional, estava à beira de descobrir o princípio das forças universais, e sua genialidade era ultrapassar os limites estabelecidos. Mas desta forma é necessário proceder por etapas sucessivas e graduais. Sua evolução não é suficiente para atingir o objetivo em um salto. Se sua ciência descobrisse agora o fio condutor entre todos os seres e todos os mundos, uma grande perturbação resultaria na mente humana. O poder ganho seria utilizado principalmente para o mal. O orgulho e a rebelião o utilizariam para derrubar ou destruir o trabalho dos séculos. Era portanto necessário que Curie ofuscar-se do campo terrestre, mas no espaço Deus lhe permitiu continuar seu trabalho e inspirar seus antigos colaboradores. O materialismo roubou à ciência aquele caráter de grandeza e elevação moral que a teria tornado digna de receber a suprema revelação, de recolher o depósito sagrado. O espírito materialista, orgulhoso de tal conquista, teria se voltado ainda mais contra Deus. Mas no dia em que, imbuído de um novo espírito, o cientista terá assimilado aquelas radiações superiores que sintetizam toda a vida universal, ele se prostrará diante da obra divina. Então o espiritismo, juntamente com a ciência, fará de sua terra um mundo evoluído. Entretanto, os espíritas, em vez de se apegarem àqueles fenômenos externos e materiais que estão absorvendo a atenção dos cientistas agora, devem direcionar seu trabalho, com a ajuda de médiuns bem orientados, para a visão das correntes fluídicas que lhes revelarão a existência daquelas ondas radiantes das quais a eletricidade é apenas uma partícula elementar. Não é na cidade grande que se deve procurar meios similares, pois ali os feixes fluídicos se deparam com emanações mórbidas que diminuem sua condutividade. Você precisaria de médiuns de natureza simples e pura, eu diria quase ingênua, em ambientes pacíficos e recolhidos, onde a comunhão é mais facilmente estabelecida com as entidades protetoras e os gênios do espaço. Com a ajuda de um médium deste tipo, os espíritos guias seriam capazes de produzir ondas que se resolveriam em gotas de água nas mãos do sujeito.
Os assistentes poderiam verificar sua existência não apenas pelo contato com os dedos, mas também por meio de clichês fotográficos fixando as correntes fluídicas que produzem estes resultados. Em conclusão, gostaríamos de salientar que é por causa de seu desconhecimento do papel das forças radiantes nos fenômenos e da forma como são dirigidas que os experimentadores oficiais tiveram que registrar muitos fracassos. Nas investigações psíquicas, a homogeneidade do ambiente, a concordância de fluidos e pensamentos são os fatores indispensáveis para o sucesso. Quanto mais se adere aos procedimentos materialistas em uso na ciência, menos se facilitará a assistência de cima. Em ambientes onde as entidades superiores desejam intervir, se encontram influências contrárias, torna-se impossível para elas agir ou mesmo transmitir seus pensamentos. Visões opostas são um obstáculo, e seu fluido não pode mais penetrar no meio e, através dele, alcançar as mentes e corações dos presentes. É somente em perfeita homogeneidade, na fusão de fluidos e sentimentos, que o espírito, lendo nossos pensamentos, pode responder com exatidão às perguntas mais íntimas e resolver os problemas mais delicados da vida e da morte. Nossos cientistas oficiais estão muito pouco preocupados em cumprir estas condições, e portanto, seus repetidos fracassos. Eles não demonstram sequer a imparcialidade necessária em relação aos meios de comunicação. Esperávamos encontrar médios que fossem suficientemente poderosos, bem dotados, para fornecer a esses estudiosos provas irrefutáveis de sobrevivência. Mas para um médium transmitir fielmente o pensamento ou reproduzir a forma de uma pessoa desencarnada, deve haver um grau suficiente de sensibilidade. Se pegarmos um médium muito sensível e o colocarmos em um ambiente onde os fluidos que emanam dos assistentes não são da mesma natureza e cuja velocidade de vibração é diferente, o resultado será que sua sensibilidade será enfraquecida e até aniquilada. Seu estado mental será influenciado pelo de seu entorno e, vendo que a experiência não é bem-sucedida, ele talvez procure, por meios fraudulentos, dar a ilusão dos fenômenos esperados. Citamos um exemplo. Espíritas parisienses ainda se lembram deste médium exótico que em 1909, depois de ter obtido aparições muito autênticas, fenômenos de valor real, abusou de suas faculdades e se entregou a decepções repetidas, em ambientes heterogêneos e na presença de numerosas testemunhas. Foi necessário denunciá-lo publicamente e até mesmo executá-lo moralmente nesta revisão para deter o curso de suas fraudes e impedir seu retorno. Ver Revista Espírita de 1809, páginas 79, 217 e 222, e Análise des Sciences Psychiques, mesmo ano. Sem esta medida, aqueles de nossos adversários que têm prazer nas chamadas investigações, em vez de procurar longe e largamente por temas de escândalo, não teriam deixado de explorar a memória destas cenas que na própria Paris, tinham tantos espectadores e testemunhas ainda vivos. Em suma, os espíritas podem, portanto, afirmar com justiça não apenas ter possuído muito antes dos cientistas oficiais o conhecimento do mundo dos fluidos e das forças radiantes. E isto é uma objeção capital a todos aqueles que acusam o espiritismo de nada ter contribuído para a ciência, mas também saber tomar, quando as circunstâncias o exigirem, as resoluções necessárias para salvaguardar a dignidade de sua causa.